Olá, congressistas, tudo bem? Vamos apresentar aqui a evidenciação da sustentabilidade no terceiro setor, um estudo comparativo entre o sírio-libanês e o Albert Einstein. Esse artigo foi escrito por mim, Fabiana Silvestrini, e pela professora doutora Silvana Dalmuth-Krieger. Introdução, com dados gerais. Em relação à receita total, ambas as entidades somaram mais de 9,8 bilhões de reais no período da análise 2022 a 2024. Nesse período, a média de colaboradores diretos foi de 31 mil colaboradores para ambas as instituições, né, o total das duas. Com relação ao impacto social, observa-se um impacto nas áreas de saúde, ensino e pesquisa. E a pesquisa permite afirmar que as entidades evidenciam o alinhamento aos propósitos da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Ainda em relação ao terceiro setor, observa-se, com base na pesquisa, o papel estratégico no avanço das práticas de sustentabilidade. Questão da pesquisa e objetivo. Questão da pesquisa. Como ocorre a evidenciação dos indicadores de sustentabilidade das entidades do terceiro setor? E o objetivo geral: verificar a evidenciação da sustentabilidade entre duas entidades do terceiro setor, sem fins lucrativos, atuando na área de saúde, educação e pesquisa. Com relação à metodologia, o tipo de estudo foi uma pesquisa descritiva, qualitativa, a partir de 2 estudos de caso. Procedimentos, quanto aos procedimentos, pesquisa bibliográfica e levantamento documental com base nos relatos integrados das entidades. O ambiente de pesquisa, Sociedade Beneficente das Senhoras Hospital Sírio-Libanês e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Ainda sobre o ambiente da pesquisa, alguns dados gerais. Com relação à fundação, o ano de fundação, Sírio-Libanês em 1965 e Albert Einstein em 1955. A área de atuação. Ambas as instituições atuam com hospital, com faculdade, instituto de responsabilidade social, instituto com ensino gratuito, atuam com pesquisas, inovação a partir dos trabalhos dos hospitais. O número de colaboradores no Sírio-Libanês em 2024 foi de 9.789 pessoas e no Albert Einstein em 2024, 23.770 pessoas. O número de unidades, 10 unidades compõem o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, 17 unidades. O Sírio-Libanês atua em São Paulo e Distrito Federal e o Albert Einstein em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia. Alguns dados da revisão bibliográfica que destacamos aqui. O desenvolvimento sustentável no conceito como a capacidade humana de atender às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. No ano de 2015, a ONU apresentou uma proposta aos países membros para uma agenda de trabalho em prol do desenvolvimento sustentável, chamada de Agenda 2030, a qual estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, com 169 metas. A estratégia da ONU é reunir a atuação conjunta de nações, meio empresarial, organizações públicas e privadas, bem como a sociedade civil para cumprir as metas da Agenda 2030, que denominou também de Pacto Global. A Agenda 2030 pode ser definida como um marco civilizatório que busca por convergência e alinhamento para resolver os problemas sociais e ambientais globais, em prol do desenvolvimento sustentável. A análise e interpretação dos dados a partir de indicadores que foram extraídos do modelo Ethos de sustentabilidade,
E a fonte de informação do relato integrado reporta, as duas instituições reportam pelo GRI. Então, aqui, em relação à análise da visão estratégica, podemos dizer que em relação ao crescimento no período, o sírio-libanês teve um percentual de 20% e o Albert Einstein em 24%. Com relação ao aumento do valor adicionado no período, sírio-libanês 15,8% e Albert Einstein 28,5%. No custos com o pessoal, o sírio-libanês ficou com 29% na média do período e o Albert Einstein com 47% também na média do período. Em relação ao investimento na comunidade, no período de 2022 a 2024, sírio-libanês ficou com 533 milhões,2 e o Albert Einstein com 1,2 bilhões de reais. A análise e interpretação dos resultados. Quanto à governança, a estrutura do Albert Einstein é mais robusta, pois o número de integrantes do Conselho de Administração é de 179 na média, enquanto o sírio-libanês é de 12 no período observado, o que pode representar maior diversidade de perspectivas e especializações. Ambas têm percentuais semelhantes de conselheiros executivos da empresa, independentes e externos, demonstrando boas práticas de governança corporativa. Aqui em relação ao percentual de governança que recebeu comunicação de políticas e procedimentos anticorrupção por região, foi total em ambas as entidades. Em relação à análise da interpretação dos resultados nos indicadores sociais. O Albert Einstein possui uma equipe maior, considerando a estrutura organizacional. Em total de colaboradores, a presença feminina é maior no Einstein porque a equipe é maior. Proporcionalmente, o sírio-libanês apresentou um índice médio de 67% de presença feminina, enquanto o Albert Einstein de 71% de mulheres. A presença de mulheres nas equipes reflete as políticas institucionais inclusivas e de equidade de gênero em ambas as instituições. Observa-se ainda a média de horas de treinamento, um destaque para esse dado, de 30 horas médias de treinamento no sírio-libanês e 34 horas médias no Albert Einstein. Com relação às reclamações formais, o sírio-libanês relatou em milhares de 14,4 reclamações, enquanto o Albert Einstein 0,81. O índice de satisfação dos pacientes ficou equivalente em ambas as instituições, em torno de 78%, especificamente 78,6% no sírio-libanês e 78,2% no Albert Einstein. Análise e interpretação dos resultados nos indicadores ambientais. Nessa amostra, o uso sustentável de recursos materiais em toneladas. O peso total de insumos reciclados para o sírio-libanês foi de 737 em 2022, mantendo essa média em 2023 e uma queda nesse total para 494 em 2024. No Albert Einstein, o total de insumos reciclados foi de 1.685 em 2022, tendo um aumento em 2023 e fechando 2024 com 3.248. O peso total de resíduos no sírio-libanês foi de 3.300 toneladas em 2022, mantendo essa média em 2023 e tendo uma redução para 2.993 em 2024. O Albert Einstein, no total de resíduos, relatou 6.204 em 2022, teve uma queda em 2023 e um aumento significativo em relação ao ano anterior, fechando 2024 em 9.384 toneladas. O peso total de resíduos perigosos. O sírio-libanês relatou 65 toneladas em 2022, com aumento em 2023 e fechando 2024 com 133. O total de resíduos perigosos para o Albert Einstein ficou em 2.613 em 2022, com uma queda em 2023 e um aumento em 2024, fechando em 3.500
582, considerando também o aumento proporcional ali no total de resíduos. Considerações finais. A análise comparativa revelou que a sustentabilidade nessas instituições tornou-se um valor organizacional presente na cultura e nas práticas institucionais. Ressalta-se o papel fundamental do terceiro setor na promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil, especialmente na saúde, educação e inovação científica. Uma sugestão para estudos futuros seria aprofundar os resultados desta pesquisa e recomenda-se a ampliação da amostra para outras organizações do terceiro setor em áreas semelhantes. Estudos longitudinais poderiam acompanhar a evolução dos relatórios integrados ao longo de uma década, analisando a consolidação das práticas de ESG e os efeitos sobre a imagem institucional, captação de recursos e impacto social. Aqui são algumas das referências bibliográficas. E o nosso agradecimento. Obrigada.